Olá! Bom, vocês vivem me pedindo live, tô eu aqui de novo. Tá? E realmente tem muita coisa para ser dita. E às vezes eu fico assim, e tudo ao mesmo tempo eu já falei nas outras lives que estão postadas, né? Tanto aqui, como no YouTube, como no Spotify. Mas hoje então eu resolvi trazer um tema. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês uma constelação que eu fiz esses dias, que foi bem interessante, para vocês entenderem um pouquinho alguns pontos, tá? Que eu achei bem pertinente para quem é mãe, né? E para quem é filho. Esses dias veio uma mulher constelar comigo, uma mãe, né? E ela falou assim: Andréa, se eu constelar, eu ajudo os meus filhos? Com certeza. A resposta é com certeza. Por quê? Porque geralmente, né? E ela tinha várias questões com um dos filhos, questões graves, né, para serem vistas. E geralmente, né, a gente nunca, não existe bem, gente, um protocolo, né, a se seguir. Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar tudo. Mas a questão é, quando a mãe constela, ela ajuda os seus filhos? Sim, é porque ela libera o sistema como um todo. Né? Porque geralmente os filhos, que são os que chegaram, os últimos que chegaram ao sistema, eles são aqueles que tomam para si as questões do sistema para que nós, mães ou pais, não carregamos, não precisamos mais carregar. Porque quem chega por último ao sistema se coloca nessa posição, inconscientemente, tá? 90% das coisas nas constelações são inconscientes. A gente não percebe, a gente faz e é mais forte que a gente. Então, em muitos casos, né, os nossos filhos tomam para eles as nossas dores, as nossas questões. E aí, inconscientemente, começam a repetir padrões nossos ou até repetir doenças nossas, porque eles querem nos salvar inconscientemente. Tá bom? Então, esse é um tema muito recorrente que chega aqui para mim, né? E com certeza, né, quando há esse movimento de organização do sistema da mãe, naturalmente ela consegue liberar seus filhos para que eles sigam livres. Nem todos os filhos repetem essas questões, às vezes um só, às vezes todos. Eu já tive casos aqui que todos os filhos vão para o mesmo lugar, iam, né, para o mesmo lugar, e a mãe extremamente preocupada. Então, assim, e essa que veio agora, a última, realmente era um dos filhos, né? Os outros filhos seguiam a vida normalmente. Então, a gente tem que tomar muita atenção nisso, né? Porque muitas pessoas chegam a mim e falam assim: Andréa, meu filho precisa constelar, ou minha filha precisa constelar. Eu falo: não, comece por você. Sempre aquele, independente de ser pai e mãe também, né? Porque sempre aquele que se desperta para a questão sistêmica, que olha para isso e fala: nossa, minha família tem questões aí, mesmo que eu seja a filha, né, que eu não seja a mãe, começa por mim, tudo começa por mim. Por quê? Porque fui eu que enxerguei aquilo, e quando eu organizo o meu sistema, mesmo que eu seja a filha, eu também consigo liberar pontos do meu sistema para que todos os outros recebam essa reverberação. Né? Então, isso são questões muito importantes de serem faladas, que cada um realmente tem que olhar para si. A gente não consegue salvar o outro. Nem a mãe, né, propriamente dita, consegue salvar seu filho. Ela pode liberar o sistema para que ele encontre um caminho mais leve, mais fácil, né, que seja menos tumultuado, com menos obstáculos. Mas ele escolhe, ele tem as escolhas dele. E aí a gente não tem muito como interferir. Eu já tive muitos casos aqui de mães com filhos dependentes quimicamente. Claro que a maioria resolve com mais facilidade, mas as escolhas são dele, ele quer sair disso, né? Porque esse adulto, porque normalmente são adultos, eles têm suas próprias escolhas. Porque lembra, gente, a constelação, ela organiza o nosso sistema de origem, a nossa família, né? O que veio de trás, porque quando eu estou em ordem com o que veio antes,
naturalmente eu libero o que vem depois. Mas existe uma personalidade aqui, né? Que eu falo também muito de enneagrama. Existe algo em mim que eu também preciso olhar e preciso me organizar internamente. E a constelação, ela não é a mágica que vai salvar a sua vida. Ela vai pôr ordem no que está em desordem, que atrapalha hoje o seu dia a dia, né? As suas questões. Muitas questões emocionais, muitas questões de trabalho, de saúde, de prosperidade, de relacionamento. Sim, ela interfere diretamente, né? Eu sempre falo, pai e mãe é a base de tudo. Pai e mãe, biológicos, né? Porque sem eles eu não estaria aqui, só por isso. Lembre-se, esse é um ponto muito importante. Talvez, né, de alguma forma, eu tenha parado de falar por aqui a base, né, da constelação. E isso é um ponto fundamental, né? Uma condição sine qua non é honrar os pais. E honrar os pais, lembre-se, gente, não é conviver, não é ir atrás, não é nada disso. Honrar os pais, em primeira instância, é aceitá-los como são, sem julgamento. É aceitar a sua vida como ela foi apresentada a você e tomar essa vida para você, porque ela é só sua. E aí sim eu tô liberta para fazer diferente. E aí, voltando ao tema da mamãe, né? Quando a mãe volta lá e olha para as suas próprias questões com seus pais, com seus ancestrais, e libera isso, né? E toma essa vida como ela foi apresentada e para com o julgamento e da cobrança dos pais, naturalmente os filhos também vão assumindo um lugar diferente dentro do sistema. Porque a constelação nada mais é que uma mudança de postura que eu tenho diante da minha origem. E às vezes eu fico numa cobrança, né? Ai, minha mãe não conseguiu me dar o amor que eu gostaria, meu pai era muito ausente, ou mamãe não sabia dizer eu te amo, mamãe não sabia abraçar, meu pai também não sabia. E a gente fica nessa dor da criança. E aí a gente fica lá, paradinho, lá naquela historinha, né? Que a gente observa e a gente queria que tivesse sido diferente, só que não foi, eu não tenho como ir lá e mudar isso. Mas eu tenho como ressignificar, organizar para seguir e fazer diferente. Esse é o ponto, né? Então a constelação entra muito nesse lugar, queridos. A gente precisa muito ter essa compreensão de que tudo que nós já vivemos já foi e que agora eu consigo fazer diferente, mas desde que eu realmente me curve a essa história como ela foi, sem julgamento. E aí eu tenho força para seguir meu destino, para seguir o meu caminho. Porque enquanto eu estou no julgamento, na cobrança disso, de algo, enquanto eu estou ali na criança, querendo que fosse diferente, eu não tenho força de seguir para a vida. E em muitos casos, os filhos, né, que são nossos filhos, que vêm depois, não nos reconhecem na autoridade de mãe, por exemplo, em alguns casos, porque eu não estou no meu lugar de filha diante da minha origem. Esse também é um outro ponto. Se eu não estou no meu lugar de filha, diante da minha origem, eu posso também estar fora do meu lugar de mãe diante dos meus filhos. E aí meus filhos não me reconhecem como essa mãe, essa autoridade dentro de casa, e também não me honram. E isso vai causando vários problemas pelo caminho. Entendem? Então, assim, são realmente pontos aí que a gente só entende vivendo, aprendendo sobre o tema, entendendo dentro da nossa história como isso se organiza. Porque eu vejo claramente, assim, tem pessoas que chegam aqui assim, já assisti todas as suas lives mais de uma vez, já li seus livros e ainda não compreendeu o ponto. Porque a gente sempre acha, né, de algum lugar que os nossos pais nos devem algo, e eles não devem, eles já deram a vida, e a vida é o suficiente. Se você chegou até aqui na sua fase adulta, é porque você recebeu o suficiente, e isso basta. E aí, de novo, o que eu não recebi deles, eu recebo agora da vida, eu busco isso na vida, né? E eu dou para os meus filhos um pouco mais do que eu recebi. Mas eu nunca consigo dar muito além. Eu dou um pouco mais, mas nunca além. Eles também vão ter queixas nossas. Eu acho que eu já trouxe esse exemplo aqui para vocês e vou trazer, né? Há muito tempo atrás, foi um caso inusitado, assim, que aconteceu no mesmo dia. E eu falei, nossa, olha aqui, sincronicidades de fatos, né? Uma cliente veio constelar,
No mesmo dia, duas clientes, duas mulheres, uma veio e falou assim: Andréa, eu tenho muitas questões com a minha mãe, porque minha mãe, ela largou tudo, né, o trabalho, a carreira, quando os filhos nasceram, para cuidar dos filhos. E hoje ela é totalmente dependente da gente. Isso é muito difícil para todos nós, porque somos muito cobrados e ao mesmo tempo eu sinto muita culpa, né? E eu tenho pena da minha mãe. Olha onde chegamos. E aí à tarde, eu lembro que foram duas, uma de manhã e uma tarde. À tarde vem outra moça e fala assim: André, eu tenho questões graves com a minha mãe, porque a minha mãe só pensou na carreira dela, né? E fomos criados sempre por empregadas ou avó, né? Então, assim, minha mãe nunca ligou pra gente. O que nem, né? Você vê, de qualquer forma seremos julgados. Não tem jeito, a gente sempre vai ser julgado. Mas você vê que não era uma questão, né, de ser melhor ou pior. Foram escolhas. Cada uma fez a sua escolha. E provavelmente a segunda mãe ali, que né, manteve a carreira, manteve esse lugar da busca, né, profissional, da ascensão profissional, também estava pensando nos filhos, para dar uma vida melhor, para dar outras condições que talvez ela não tenha tido, né? E nesse caso não tinha tido mesmo. Ou às vezes uma mãe que está repetindo uma história familiar, né? Ou às vezes uma personalidade do Enneagrama, que tem uma das personalidades que é extremamente workaholic. Então, assim, quem somos nós para julgar essa mãe que optou pela carreira, né? Porque a gente não sabe o que ela viveu para ter essa opção, para ter feito essa opção, para, né, trazer uma vida melhor para os filhos. Porque a gente sempre acha, né, pelo menos eu acho, que sempre eu pensei nisso, trazer uma vida melhor para os filhos era o mais importante. E eu sempre busquei esse profissional. E eu sei que eu fui uma mãe ausente, né? Mas foi o que eu dei conta na época, o que eu achava que era melhor, o que eu tinha como compreensão de vida. E a mãe que largou tudo para cuidar dos filhos, né? E os filhos que em algum momento, por gratidão, né, por achar que tem dívida com os pais, resolveram ali cuidar dessa mãe, em alguns pontos, estavam sobrecarregados. E aí começa um julgamento. Mas foi uma escolha que ela fez. E aí, não tem melhor ou pior, né? Esses filhos tiveram muito amor e muito cuidado dessa mãe, mas que realmente, se ela nunca trabalhou e se o pai não está presente, né, se não tem um respaldo financeiro, com certeza, né, no final da vida, ela se tornaria dependente desses filhos. O que também é um problema, né? Mas é o que aconteceu e a gente tem que dar conta disso, né? Tem que unir os filhos e os irmãos, né? E darem conta da mamãe. Faz parte. Claro, e esse é um ponto muito delicado quando a gente toca nesse assunto dos filhos que cuidam dos pais, né, no final da vida, porque filho, a gente sempre diz também, filho não cuida de pai e mãe, mas não cuida do pai e mãe de um lugar assim, gente, de um lugar assim, eu não mando na vida deles, eu não dou ordem, eu não digo o que é melhor ou o que é pior, né, você colaborar financeiramente, ajudar ali no sentido financeiro, de algumas coisas que são necessárias pela idade, pela falta de mobilidade muitas vezes, pela falta de recursos, você realmente pode estar ali num lugar de ajuda, mas num lugar de filho, porque o problema é que muitos de nós, quando a gente entra nesse lugar de cuidar dos nossos pais, quando realmente eles precisam, a gente inverte papéis. E muitos pais não precisam da nossa ajuda e a gente está lá querendo retribuir tudo que recebemos deles. Só que quando a gente tenta retribuir tudo que eles fizeram por nós, por gratidão, por amor, isso é um saco sem fundo, porque a vida é irretribuível. E eu não tenho como retribuir a vida que me foi dada. E aí é sempre algo que eu vou achar que eu estou devendo, mas não é. Eu não devo nada. Tudo que pai e mãe dão, eu tomo e sigo a vida.
E na vida eu entrego o que eu recebi para os meus filhos, né, para o meu trabalho, para os meus projetos. É assim que é. Essa é o sistema dando continuidade. Eu não devo nada ali a não ser gratidão. Gratidão. E não julgar. Então a gente confunde principalmente esses lugares, né? Nós filhos no lugar, né, de se achar maior que os pais, porque estudamos mais, porque viajamos mais, porque tivemos outros tipos de experiências, e aí em algum momento da vida a gente acha que eles se tornaram incapazes, e não é real, né? E muitos de nós ficamos num julgamento sem fim, porque faltou algo que a gente achava que era necessário quando éramos crianças, adolescentes, e a gente fica nessa cobrança interna eterna, e a vida também deixa de fluir. Então são pontos aí, né, a se considerar muito e observar assim, onde eu infrinjo essas leis, né? Porque essa lei que a gente está tratando aqui das leis sistêmicas é a hierarquia, né? Então assim, quem vem primeiro tem precedência a quem chega depois. E pai e mãe a gente chama de os grandes, e com os grandes a gente não se mete. Com os grandes a gente se curva, a gente se rende. A gente aceita o que eles querem, as escolhas que eles fazem, sem nenhum julgamento. E sem querer impor o que a gente acha melhor ou pior. Sabe, filho que fica dando ordem para os pais? Preciso ir no médico, precisa isso, precisa aquilo. Deixa, eles sabem o que tem que fazer. Né? Esses dias também, conversando com uma cliente, ela, mas minha mãe não dá conta da vida dela. Eu falo, mas como é que ela deu até você se tornar uma adulta? Né? É muita pretensão da nossa parte achar que os nossos pais não dão conta da vida deles. Como é que nós chegamos à fase adulta? Eles fizeram um bom trabalho se a gente está aqui viva, né? Porque a criança não sobrevive sozinha. Ela tem que ser cuidada. Mesmo que tivermos sido cuidados pelos avós, pelos tios, pela empregada, pela vizinha, eles acharam alguém que cuidasse de nós enquanto eles não poderiam estar presentes. Então, recebemos o suficiente, né? Tem uma frase do Bert que fala assim, a vida é o maior bem que temos. O que vem depois da vida concebida é secundário. É só uma historinha sistêmica. Eu completo com essa última parte. É só uma historinha sistêmica. Esse é um ponto, gente, que é muito difícil a gente ter compreensão. A gente internalizar. Vocês não pensem que, né, pra mim é simples. Eu até hoje estou internalizando essa frase, né? O quanto a nossa vida é tudo. E o que nós vivemos são as escolhas, são as histórias. Deixa eu ver aqui que a Paty está falando alguma coisa. Oi, querida. Isso é muito verdade. Até pouco tempo atrás, eu achava que já tinha liberado a minha mãe. Me peguei na vítima de novo e de novo. Então, dá-lhe exercícios sistêmicos. Eu sou muito grata às constelações. É isso aí, Paty. Exatamente. E vocês não pensem, eu sou consteladora há 8 anos. Não pensem que eu não saio do meu lugar, não. Eu saio. E às vezes me pego, não digo na vítima, sabe, Paty? Mas eu me pego querendo dar ordem. E isso pra mim é o fim da picada. E aí eu tenho que me controlar, né? E é bom é quando a gente tem a consciência, como a Paty está contando aqui, a gente tem a consciência, a gente faz, mas na hora a gente percebe, ou pouco tempo depois. E a gente já volta para o nosso lugar rapidinho. A gente volta para um exercício, exatamente, Paty. Eu dou muito exercício sistêmico para quem constela. Por quê? Porque esses exercícios têm que ser constantes. Outro dia um cliente virou para mim e perguntou, você faz o alinhamento, o exercício do sim que você passa pra gente? Eu falei, eu faço. Mas eu faço hoje, depois de 8 anos, né? Quando eu sinto que eu tô desvirtuando do meu lugar. Não faço toda semana, como eu mando, mas pelo menos uma vez ao mês eu tô fazendo. Né? Então isso me ajuda a me manter no meu lugar. Não é simples, gente. Principalmente quando a gente tem os pais vivos, que a gente convive com eles. Porque a gente sempre vai ter questões e a gente sempre vai achar que a gente tem o direito de dizer para eles o que é melhor para eles. Isso é um ponto assim, olha, sem precedentes. A gente sempre acha que a gente sabe um pouquinho mais. Né? Mas a gente não tem o direito de interferir, mesmo que saibamos, né?
A gente não tem o direito de interferir na vida deles. Jamais. Quer ver um outro exemplo? Não sei se eu já contei isso aqui, mas eu já contei nos meus cursos e na minha comunidade, quando eu entro ao vivo. Uma vez, meu irmão mais novo, que fez a minha formação de constelação, estava passando uma temporada lá na cidade da minha mãe, onde ela mora. E aí, ele me mandou mensagem assim: Déia, a mãe foi ao médico, eu fui com ela, é o médico que ela vai regularmente, e o médico super elogiou que a diabetes dela estava super controlada e que ela estava de parabéns. Tá bom. Só que aí, voltando para casa, ela passou no supermercado e comprou um monte de doces. Eu não posso falar nada? Não. Eu falei para ele: mamãe é diabética antes de se tornar um adulto. Ela se tornou diabética no decorrer da vida. Eu falei assim: ela sabe exatamente o que é um diabético, ela sabe o que ela pode, o que ela não pode. Ela vai ao médico regularmente, controla a diabetesinha dela lá, furando o dedinho, dentro do limite dela. Eu falei assim: ela sabe controlar. Mamãe já tem mais de 85 anos. Deixa ela comer o docinho dela, já que tá tão controlada. E ela sempre gostou de um docinho, deixa ela comer. Quem é você para falar que não? Quem sou eu para falar que não? E a gente antes falava, antes da constelação chegar na nossa casa, a gente dava ordens e ordens para minha mãe a questão do doce. E a geladeira dela vivia lotada de doce. De repente, quando a gente viu esse lugar, eu vejo claramente hoje que ela não tem tanto mais. Ela se controla muito mais hoje, que a gente não se mete, do que se controlava antes. Eu vejo isso com muita clareza. Pelo menos quando eu estou lá, eu percebo isso. Eu não vejo ela abusando em nada, Eu vejo ela cuidando da saúde dela. Então é isso, Quem somos nós para se meter onde a gente não é chamado? Esse é o ponto. E isso vale para tudo, Isso na nossa hierarquia é o que eu sempre falo, Na lei da hierarquia, o que é maior que nós, que é pai e mãe ancestrais que estão aqui atrás, nossos tios, isso é muito grande pra gente. A gente não se mete, a gente não dá palpite, a gente não dá ordem, a gente não diz o que é melhor, o que é pior. Os que estão iguais, que são meus irmãos, meus primos, amigos, eu também não me meto, porque também não é problema meu. Mas claro, se eles vierem buscar na gente um auxílio, um pedido ou uma sugestão de algo, um conselho, às vezes, pela afinidade, por ser irmão mais velho, tá tudo bem você falar o que você pensa, o que você acha. Mas ele decide o que vai ser da vida dele, Porque muitos irmãos também tomam o lugar dos pais e esse irmão mais velho, irmã mais velha, vira o pai e mãe do próprio irmão mais novo. E isso também é ruim. Isso também causa muitos problemas no sistema familiar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses lugares. Eu não me meto na vida do outro sem ser convidada. E do meu pai e da minha mãe nem sendo convidada. Por eles, no caso, Porque também muita gente chega aqui e fala: ah, Andréa, mas minha mãe, ela me cobra muito tudo, Ela quer me contar tudo, ela pergunta tudo. E eu falo: mas por que você permitiu esse lugar em algum momento lá atrás? Em algum momento você tomou esse lugar dela e ela virou sua filha. Então, isso é um outro ponto também importante. Nós, filhos, que sempre devemos devolver o lugar dos nossos pais. Mesmo que eles resmunguem, mesmo que eles sintam que a gente está sendo indiferente, porque depois que a gente toma o nosso lugar e eles voltam para o lugar deles e tomam a força deles de volta, eles não vão mais te cobrar nada, Então, assim, claro, de novo, gente, cada caso é um caso e são muitas nuances nesse tema, mas, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Alguém tem mais perguntas aí? A Paty trouxe uma questão ótima. Se você tiver uma pergunta sobre isso, pode perguntar. Aproveita que eu estou aqui ao vivo e a gente vai perguntando. Deixa eu ver se mais alguém perguntou. Deixa eu olhar aqui. Não? É que hoje eu vim trazer mesmo só essa questão que essa mãe que veio esses dias, qual seria o saudável? Porque pais sempre vão perguntar, cobrar ou criticar algo. Ah, então vamos lá, aqui são coisas diferentes, tá? Os pais perguntam, quando eu falo perguntar, não é assim, é perguntar assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, tá?
Filha, qual vestido eu saio com seu pai hoje? O vermelho ou o azul? Eu não posso palpitar isso, André? Não. Então, para você ver o nível de onde eu não posso palpitar, né? Então, eu não posso palpitar nem na cor do vestido e muito menos em decisões mais complexas da vida da minha mãe. Não, mãe, eu sinto muito, eu não posso escolher para a senhora. A senhora, eu tenho certeza que a senhora vai escolher o vestido ideal para essa noite. Quando eu falo, eu tenho certeza que a senhora vai escolher o vestido ideal para essa noite, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo a força da minha mãe. Devolvendo esse lugar de grande dela. Porque, claro que ela dá conta de escolher. Ela sempre escolheu antes de você poder ter essa capacidade de sugestão, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que você trouxe aqui, cobrar ou criticar, né? Então, depende do tipo de cobrança. Mas como a gente está falando do nosso lugar, eu acredito que seja a cobrança que eles fazem com a gente. Ai, você não me ligou hoje, né? Ou você não passou aqui essa semana. Ai, por que você não passou mais aqui toda segunda-feira? Vamos supor, né? Ou por que você parou com determinada situação que você fazia sempre? Sim, a gente vai ter essa cobrança quando estamos fora do nosso lugar e estamos no caminho de retornar ao nosso lugar. Então, existe um gap aí de adaptação. Só que não adianta eu parar de fazer tudo o que eu fazia antes, que eu não deveria fazer do jeito que eu fazia, porque eu fico num lugar de paz dos meus pais. Mas como é isso aqui dentro? Dentro de mim. Eu realmente reconheço que os meus pais são grandes e que eles não precisam de mim? Que pai e mãe não precisa da gente. Emocionalmente falando, obviamente, né? Já falei aqui um pouquinho do caso do financeiro. Então, esse é um ponto. E quando eles nos criticam, talvez seja uma personalidade deles. E é isso. Existem pais que são extremamente críticos. E às vezes entra também a questão da personalidade do Enneagrama, né? Então, assim, é eu entender que é sobre ele, não é sobre mim. E essa crítica eu tenho que internalizar e falar, olha, tá bom, eu respeito e aceito sua crítica. Mas eu penso diferente, mas é dentro de você. E não deixar que isso te atinja com tanta profundidade. Eu sei que dói, né, quando os nossos pais nos criticam, mas se ainda tá num lugar... Eu sei que existem pais que vão nos criticar, mesmo eles estando no lugar de pais, né, e eu sinto muito por isso, tem coisas que a gente não consegue dissolver, né, na constelação, porque é a personalidade dele, mas muitas vezes a crítica vem porque eu fiquei muito tempo no lugar deles e eles ainda não se acostumaram a retornar para o próprio lugar. E aí é um tempo de adaptação. Tá? Fui clara, querida? Ó, vamos para outra pergunta aqui. A mãe é agressiva com a filha adulta, ó, um caso. Até fisicamente. Como que a filha faz para honrar? E pode se afastar quando tem até risco físico? Sim. Com certeza. Gente, quando a gente fala honrar, não é conviver. Isso é muito importante. Porque eu não preciso conviver com uma mãe agressiva. Essa mãe pode ter problemas graves internos que a gente não reconhece, a gente não sabe. Ela pode ter problemas de saúde mental. Ela pode ter questões graves de carregar dores profundas que ela não sabe lidar com essa raiva dela, com tudo que ela carrega dentro dela. E aí, o que eu faço? Eu amo minha mãe? Amo, não quero ter indisposição, não quero passar por isso. Me afasto, vou morar em outro lugar, vou ficar longe, mando mensagem, tá tudo bem e tal, mas é isso. E não preciso conviver. Precisa sim se afastar nesse caso. É importante que se afaste. Tem um caso aqui, que já passou por mim também, de uma mãe extremamente agressiva, mas verbalmente, tá? Não chegava ao ponto do físico. Na verdade, não é que ela era agressiva exatamente. A filha me trouxe que a mãe a tratava muito mal, né? A desprezava muito. E que o pai, não, e que o irmão era tratado com tapete vermelho. Mas olha só, mas ela fazia tudo pela mãe,
Eles moravam no mesmo condomínio. Ela morava com a mãe, depois que o pai morreu, ela foi morar com a mãe. E o irmão morava no mesmo condomínio com a esposa e os filhos. Ela nunca tinha se casado, e a queixa dela era essa: eu não consigo um relacionamento duradouro, né? Meus relacionamentos nunca... os homens nunca estão disponíveis para uma relação, né? Uma relação longa. E essa era a queixa. Ela já tinha mais de 40 anos e morava com a mãe há uns 10 anos, desde que o pai tinha falecido. As duas tinham boas condições financeiras, tanto a filha quanto a mãe. Então, assim, ela foi morar com a mãe porque ela achou que depois que o pai morreu, ela precisava fazer esse movimento. E aí a queixa foi essa, né? Não conseguia manter um relacionamento e a mãe a tratava muito mal. E o irmão, que passava lá uma vez cada 15 dias para visitá-la, ela tratava muito bem. Eu falei, sabe por quê? Porque ele tá no lugar de filho. E quando você muda para casa, e eu contei para ela, né? Eu falei para ela, quando você mudou para casa da sua mãe, você fez o quê? Você tomou o lugar do seu pai. E inconscientemente ela sente raiva de você. Por isso que ela te trata mal. Porque inconsciente dela fala assim, quem você pensa que é para estar aqui no lugar do seu pai? Vai viver sua vida. Entende? E assim, ela falava, né? Ela confirmava, minha mãe sempre me manda embora. E eu acho que eu tenho que ficar. Eu falei, pois é, vai embora. Mora no mesmo condomínio, vai visitá-la todo dia, manda mensagem, tá tudo bem, mãe? Vou ir tomar um cafezinho com a senhora. Mas não precisa estar lá 24 horas, dormindo no quarto do lado. Ela tem empregada, ela tinha tudo. Então, assim, são coisas que a gente, às vezes, sem querer, né? A gente quer fazer pelo bem do outro, mas a gente extrapola. E aí, quando a gente extrapola, tudo vira uma bagunça. Então, não sei se eu te respondi exatamente, mas acredito que sim, né? Quem mais? Deixa eu ver se tem mais mensagens, tem mais perguntas. Mais alguma pergunta, gente? Aproveita que o assunto aqui é bom de se falar. E eu adoro ser provocada, porque assim eu desenterro coisas antigas que estão aqui guardadas. Porque a gente vai trabalhando, né, com esse tema e a gente vai ficando tão óbvio pra gente que às vezes na hora de fazer, né, porque a live, o que eu acho ruim, entre aspas, da live, é eu falar sozinha. Porque quando eu tô com o meu cliente, que ele vem trazendo as questões e as perguntas, a gente desenrola, a gente fica assim, 1 hora é pouco, né, pra gente falar. Mas aqui é mais difícil, porque quanto mais vocês me desafiam, né, me trazem perguntas, mais coisas eu vou trazendo das experiências que eu vivo aqui com os meus clientes, tá? Bom, então, se ninguém tem mais nada a perguntar, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Eu queria que vocês conhecessem aí meu novo site, que é Inteligência Sistêmica Multidimensional. As coisas estão mudando um pouquinho por aqui, né? As constelações estão se abrindo de uma maneira diferente. Vocês sabem que eu trabalho com alinhamento sistêmico multidimensional, que já é algo amplo, onde uma única constelação eu coloco todos os temas ao mesmo tempo, né? Relacionamento, saúde, prosperidade. Por quê? Porque tudo vem da nossa origem e o alinhamento sistêmico é uma liberação do campo como um todo, para você se alinhar com a sua origem e poder estar livre para seguir adiante. E ela está se ampliando mais ainda para um lado mais amplo, mais multidimensional mesmo. Então hoje ela já mudou, elas são 3 sessões, porque eu trago alinhamento energético. Obrigada, Paty. A Paty está falando que tá lindo, que ela já foi lá olhar. E eu trago alinhamento energético junto com a constelação, porque é extremamente importante, gente. Não basta, eu canso de dizer aqui, não basta só constelar. Constelação é o primeiro grande passo. E depois eu preciso olhar para um monte de coisas que estão aqui, ó, na nossa carne mesmo, nas nossas células, né? E hoje eu tenho um novo projeto que chama Travessia Emocional Multidimensional, que é um reprocessamento de traumas que ficam enraizados no nosso corpo, de emoções, padrões que estão aqui, ó, que a gente traz, né? Que está no corpo, que ainda interfere a nossa vida.
E aí é um outro tipo de trabalho que eu também integro junto com a inteligência sistêmica para quem faz a jornada. E aí são várias coisas que eu tenho para vocês, né? Se vocês entrarem no meu site andreaboaba.com.br, vocês vão encontrar tudo lá. Também eu tenho a comunidade Consciência do Ser, que eu vivo convidando vocês por aqui. A gente tem aí 3 caminhos, inclusive um caminho social para quem realmente não pode pagar. É um caminho que custa R$ 9,90 por mês e vocês recebem mais de 20 terapias que eu mesma faço pessoalmente para vocês durante o mês todo. A gente tem aí o caminho que dentro da comunidade a gente tem o caminho do ser, que é o caminho que eu chamo de caminho abundante, que eu estou ao vivo 3 vezes por semana também com vocês e que a gente vai fazendo essas práticas todas juntas, né? Eu tenho mais de, sei lá, eu falei hoje, eu estava conversando na comunidade ao vivo, eu falei, gente, eu fico com todas as minhas práticas abertas aqui na minha frente, né? Porque eu vou sentir no dia o que eu vou fazer. E eu falei, eu consigo fazer uma prática por dia, em todas as vezes que eu tô ao vivo, sem repetir, né? Mas às vezes a gente fica muito numa para conseguir liberar esse campo, porque como eu faço para todo mundo, eu tenho que ir sentindo o campo e para liberando o campo de todos. E aí a gente retorna, vai e volta, é uma delícia os ao vivos. É super gostoso de estar com vocês ao vivo e ter essa troca ao vivo, que é o que eu falo, eu gosto mais dessa troca, né? E tem a jornada, né, multidimensional, que são as 6 sessões que eu já falei, aí eu integro tudo, criança interior, liberação de traumas, eu trago enneagrama, eu trago alinhamento energético, eu trago um monte de coisas, não tem um protocolo, cada caso é um caso, então cada vez, hoje eu terminei uma com dissolução de pactos e votos com outras situações e foi incrível a última sessão com a minha cliente, assim, foi apaixonante de ver a liberação dela nessas 6 sessões, né, que é um trabalho muito mais forte aí. Ai, Paty, você tá no alinhamento energético, né, que é também uma coisa que eu faço quase que mensalmente, 21 dias de alinhamento energético, a gente sempre tem 3 ao vivo nesses 21 dias, e hoje a gente tem um ao vivo. Vai começar outro agora em junho. E que mais que temos? Temos marcas com consciência, porque a minha expertise é em marketing, né? Eu fui diretora de marketing de 15 anos e ali a gente faz registros de marcas e faz alinhamento da sua marca. A gente traz ideias para você, porque eu tenho essa mente muito criativa e empreendedora, então eu acabo ajudando muito as pessoas dessa área, né, de desenvolvimento humano a criarem algo que elas possam trazer para o mundo. Então tem lá o nosso site, marcascomconsciência.com.br. E acho que é isso, né? E a nossa editora, que também é Editora Consciência do Ser, que também é só para desenvolvimento humano, onde tem ali vários terapeutas que já publicaram com a gente cartas, e-books, livros, dentro dessa nossa área de desenvolvimento humano. Hoje também eu faço um voluntariado numa associação médica com um curso novo que eu estou fazendo com eles, que chama Qigong, mas é o Qigong clínico, onde a gente cuida com energia mesmo, da medicina chinesa, através dessa técnica que logo eu vou estar inserindo nos meus atendimentos individuais. O que faz os pacientes sumirem da clínica? Doutora Maísa Martinez, eu não sei, depois eu preciso ouvir a sua história, né? A gente não consegue trazer com certeza o que é. Como eu digo sempre aqui, não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso, né? E aí eu te convido, assim, vão ser vários fatores, né? O nosso sistema familiar sempre começa a nos cobrar em algum momento da nossa vida. Então, o que eu... Ai, Paty, obrigada. A Paty tá falando que é maravilhoso o alinhamento energético. Vem conhecer, galera, vocês vão adorar. Realmente, eu sou suspeita, mas eu também amo. Viu, doutora? A questão é assim, ó. Você tem questões com seus pais, né? Seria a primeira pergunta que eu faria. Alguém da sua família já passou por isso? Você pode estar repetindo alguém? Esse é um ponto. E outro ponto é... Tá, então, ó. Ela tá dizendo aqui, gente, para quem não tá ao vivo, que vai escutar depois, nunca tive problemas em relação ao trabalho. Então, será que talvez o momento da transição planetária que estamos vivendo, que existe um chamado muito grande pra gente realmente atuar em algo que nos eleve, você realmente ama o que você faz, né? Então, assim, eu não sei, são perguntas que eu faria pra você,
numa primeira sessão, né? Para a gente identificar o que está acontecendo de fato, de onde está vindo esses problemas, né? Mas geralmente, né? De novo, não é regra, não tem protocolo, mas normalmente problemas que a gente começa, né, no meio da vida, ter problemas desse gênero, profissional e financeiro, vem ali dos nossos pais, porque é a hora que o sistema começa a nos cobrar de fato. Veja se você realmente está no seu lugar. Veja, assista minhas lives, né, no YouTube, tem bastante. E também no meu site tem 2 e-books que trazem isso com mais clareza, no sentido de entender um pouquinho mais desse universo. 2 e-books gratuitos, é só você baixar, tá? andreaemboaba.com.br. E lá tem os e-books e você pode baixar gratuitamente. Porque assim, qual o lugar que você ocupa na sua família? Né? Esses dias também, conversando com uma cliente, ela desenvolvendo uma doença autoimune por cuidar de todo mundo da família dela. Isso é muito pesado pra gente. A gente não dá conta. Então, assim, não conheço sua história, né? Não conheço você, então eu não tenho como afirmar nada, mas estou te trazendo alguns pontos que podem estar acontecendo. Então, observa, né? Olhe, entenda um pouquinho mais das 3 leis sistêmicas, né? Que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio, para que você consiga aí. Sou filha de pais separados. Tá, muitos de nós somos. Mas é muito pouco, é isso que eu tô falando. E como você enxerga esses pais? E você honra seu pai, sua mãe? Né? Você cuida da sua mãe? Então, assim, ou você foi extremamente mimada por ser a primeira, né? Será que você ainda não tá no papel da criança internamente? Em algum aspecto da criança que quer se manter no lugar de ser cuidada, de ser mimada? Então, assim, não dá para saber. É isso que eu tô te falando. Por aqui eu não consigo, né, te trazer uma certeza de nada. Eu preciso realmente entender o seu lugar para a gente poder desmiuçar isso e trazer a consciência sistêmica necessária para o seu caso. Ser a primeira não me fala muito, né? Eu sou a primeira, mas minha vida foi um caos. Eu sempre tive problemas com o trabalho até a constelação chegar. Então, assim, não vai falar muito sobre isso. Ser a primeira ou não, ser filha de pais separados ou não, né? Isso não. A gente entende que isso interfere, mas a gente precisa entender qual é a sua relação com eles ou com o seu sistema de origem de fato. Só assim eu conseguiria te ajudar de fato também. Que mais? Alguém mais? Hora do almoço, né? Eu acho que todo mundo estava saindo para o almoço quando eu entrei. É isso, queridas e queridos que estão aqui. Imagina, doutora, estou à disposição. Viu? Quando precisar, só me chamar aí no direct ou contar um pouquinho mais da sua história. Eu posso te dar alguma luz aí no fim do túnel. Tá bom? Bom, vou tentar voltar aqui mais vezes durante a semana, durante as semanas do mês, tá? Para trazer novos temas para vocês e a gente vai desmiuçando. Sempre que entrarem, tragam perguntas, é muito importante a gente ter essa troca. Eu gosto muito das perguntas. E se vocês quiserem algum tema específico, me mandem no meu direct também. E aí, assim que possível, eu abro outra live para vocês, tá bom? Paty, obrigada a você, querida. Te espero hoje à noite, às 19h30. Beijo, até mais.